Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre strings, que não deixe de ser vetores de caracteres e matrizes de caracteres. E temos algumas funções em C aqui que nos auxiliam muito para trabalhar com strings. Para tanto, vamos precisar de uma nova biblioteca. A biblioteca include string.h. Antes de continuarmos, vamos ver aqui um pouco sobre teoria. Vejam, declaramos uma string como declaramos um vetor de qualquer elemento. Neste caso, estamos declarando o vetor nome de 9 posições de caracteres. E aqui embaixo, estamos declarando uma matriz texto de 4 linhas, 10 colunas de caracteres. É a mesma forma que vetor. O primeiro elemento está na posição 0 e o último elemento está na posição no índice 8. Primeiro elemento, índice 0, último elemento, índice 8, de um vetor de caracteres de 9 posições. Funciona da mesma forma para a matriz. O que muda agora é atentar ao seguinte fato. Após incluirmos uma palavra, por exemplo, Orley, ao final, uma das posições terá que ter o /n, indicando que é o final da palavra. Veja aqui na matriz, aulas, /n, programar, acaba no C cedilha, /n, em, /n, c, /n. O que significa o /n? Significa que desta forma podemos saber aonde acaba a string dentro do vetor, nos possibilitando trabalhar e manipular estas strings. Vamos ver isso em programação. Vamos lá. Vamos aqui declarar um vetor, uma string, nome, de tamanho 20. Ok? E podemos, nesse exato momento, assim como nas demais variáveis, já atribuir um conteúdo. Aspas duplas, porque é string, não é caractere, e vou colocar aqui Orley Pombeiro. Vejam, carreguei direto. Quando faço isso, automaticamente o /n é inserido. Então, quando carregamos a string na variável, automaticamente o /n é inserido após o último caractere, que nesse caso é o O. Podemos também inserir caractere a caractere. Vou declarar aqui nome completo. Também 20 posições. Como eu quero carregar caractere a caractere, vai ter que ser entre chaves. E cada elemento entre aspas simples. Então vamos colocar Orley Pombeiro. Cada elemento entre aspas simples. Detalhe: entre as palavras coloco espaço em branco. E ao final de todos os caracteres, terei que carregar o caractere manualmente, /n. Por quê? Para indicar final da string que eu acabei de armazenar. Armazenei caractere a caractere, terei que armazenar também o caractere de fim da string. Vamos declarar aqui outras variáveis para nos auxiliar para exemplificarmos o uso das funções string. Teremos aqui uma frase, aula em programação C, a string palavra 1, aula, palavra 2, programação, atentos, coloquei um espaço na frente, texto, uma matriz 4x4, aulas em C. E vamos fazer alguns testes e verificar como a coisa funciona. Primeiro de tudo, qual é o tamanho da string? Como que eu posso saber o tamanho da string? Colocamos aqui para informar na tela, o tamanho da string, %s para string é e o %d decimal. A string colocamos como nome e %d vamos usar a função strlen. A função strlen nos retorna o tamanho de uma string. Vamos executar para ver o resultado. Coloquei aqui como parâmetro a string nome, que é Orley Pombeiro. Quantos caracteres tem tudo isso? Está lá. 14. O tamanho da string Orley Pombeiro é 14. Então há 14 caracteres. Ele está contando inclusive o espaço em branco. Função strlen.
retorna o tamanho da string. Outra função útil é a função strcat. A função strcat, ela concatena strings. Vamos ver um exemplo. Vou colocar aqui a string palavra 1, antes de concatenar, %s, palavra 1. Aí vamos usar o strcat. O strcat, colocamos a palavra de destino, neste caso, palavra 1. E na sequência, a palavra, a string, que vai conter o que queremos colocar em palavra 1. No caso, a string é a palavra 2. O que estamos fazendo? Estamos pegando o conteúdo da string palavra 2 e colocando dentro da string palavra 1. Detalhe, não estamos substituindo, estamos concatenando. Vamos ver o resultado antes e depois. Vamos salvar e executar. Está lá. A string palavra 1 antes de concatenar, aula. A string palavra 1 depois de concatenar, aula, programação. Veja, em palavra 1 estava armazenado aula e em palavra 2 estava armazenado programação. Agora, concatenado, a palavra 1 passou a ser aula, programação. Deste modo, strcat concatena strings. Outro uso é strcmp, é outra função. A função strcmp, ela compara strings. Então, no caso aqui, temos printf, valor da diferença entre os caracteres das strings, %d. Olhem só, strcmp compara, ele vai comparar a string frase com a string palavra 1. Palavra 1 está escrito aula, programação. A frase está escrito aula, programação, espaço, C. Vamos ver o retorno. O valor da diferença dos caracteres da string é 1, ou seja, é um valor positivo. Significa que a primeira diferença encontrada entre frase e palavra 1 é porque frase tem um caractere maior que palavra 1. Ambas são iguais em aula, programação. O que difere é que frase tem um espaço em branco e palavra 1 não tem mais. Palavra 1 não tem. Neste caso, a diferença é 1. Se fossem exatamente iguais, aí, sim, retornaria o valor 0. Vamos ver isto. Vamos aqui em palavra 2, colocar o C, lembrando que nós temos aqui, estamos concatenando aqui palavra 1 e 2, por isso que neste momento, palavra 1 passa a ter aula, programação C, igual à frase. Vamos ver o resultado. Retornou 0. Por que retornou 0? Porque frase é igual à palavra 1, porque colocamos agora o espaço e C para que ficasse igual. Relembrando, estou colocando na palavra 2 porque aqui existe uma concatenação. Por isso que nesse ponto da programação, palavra 1 é igual à frase. strcmp compara strings. Voltamos ao que era antes. Outra utilização muito útil para ordenar vetores, matrizes, de strings, é strcpy, ou seja, strcpy copia o conteúdo de uma string para dentro da outra. Neste caso, eu quero copiar para dentro da string palavra 1, eu quero copiar o que está em palavra 2. Neste ponto da programação, houve uma concatenação. Então, palavra 1 tem aula, programação. Só que agora eu quero colocar o conteúdo de 2 em 1. Vamos ver como fica. A primeira string sendo alterada, %s, palavra 1. Vamos ver o resultado. Em um primeiro momento, a palavra 1, antes de concatenar, era aula. Depois de concatenar, virou aula, programação, aqui em strcat. Na sequência, estamos vendo a comparação. Por isso que o número 1. A diferença entre frase
E agora, em strcpy, copiamos o conteúdo de 2 em 1 novamente. Apareceu programação. Ou seja, o conteúdo da string palavra 2 é programação. E carregamos para dentro da palavra 1, aula. O que tinha antes não tem mais. Então, strcpy é uma forma de copiar strings de uma para outra. Outra questão aqui agora utilizada com strings é matriz de strings. Vamos observar agora como funciona essa questão de matriz de strings. Vamos tirar o que já fizemos para trabalhar exclusivamente com a matriz agora. Bom, nós temos aqui uma matriz de 4 linhas e 10 colunas. Vamos ver o que tem dentro. Vou pedir para imprimir a matriz texto, x valendo 0 até 3, 0, 1, 2, 3, enquanto for menor que 4. Veja, como é uma string, diferentemente de uma matriz de números inteiros, eu não preciso colocar a coluna, basta eu colocar a linha. Por isso, coloco lá, pular a linha, barra T, linha, digo qual é a linha e qual é o conteúdo. Percentual S, e na sequência coloco a minha matriz texto e só vou indicar a linha. A coluna é natural. Por que lembram do barra N que é colocado ao final de cada caractere? Quando armazenamos direto, cada string, quando armazenamos direto, automaticamente é colocado barra N. Por isso ele sabe aonde terminar. Vamos ver o que tem dentro desta matriz texto. Está lá. Na linha 0, aulas, que é o que nós tínhamos armazenado. Na linha 1, em C, que é o que nós tínhamos armazenado. Se eu quiser armazenar alguma coisa agora, basta pedir. Por exemplo, na linha 2, quero armazenar um conteúdo qualquer. Vamos lá. Coloco para o usuário, informa uma palavra, ele vai informar uma palavra qualquer. Vou ler com scanf, normal, como sempre faço a leitura, por ser uma string percentual S, e vou carregar na minha matriz texto de caracteres na linha 2. Por ser de caracteres, não é necessário o e-comercial, como já falamos em vídeos passados. Neste caso, na linha 2, vou carregar qualquer coisa que seja armazenado. Vamos lá. Informa uma palavra. Teste. Entro. Então, está lá. Linha 0, aulas. Linha 1, em C. E linha 2, teste. Agora, atentos a um fato. Teste tem 1, 2, 3, 4, 5 letras, 5 caracteres. Automaticamente foi colocado o barra N na coluna, na posição 6, certo? E se por acaso eu entrar com uma palavra que tenha mais do que 10 caracteres, porque a nossa matriz tem no máximo 10 colunas. O que vai acontecer? Vou escrever paralelepípedo. Opa! Olha o que aconteceu. Na linha 0, aulas. Na linha 1, em C. Na linha 2, ele escreveu paralelepípedo. E na linha 3, pedô. O que está ocorrendo aqui? Seguinte detalhe. Quantos caracteres tem a palavra paralelepípedo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até o i é 10. Então ele armazenou na matriz até o 10. E o pedo ele jogou para a próxima linha. Mas e por que na hora que eu mandei escrever, escreveu a palavra inteira? Simples. O que ocorre é que a minha linha 2, por eu ter ocupado todas as posições com caracteres, eu não coloquei nenhum final de linha. E por não ter colocado nenhum final de linha, na hora da escrita, ele foi escrevendo tudo que tinha pela frente até encontrar o caractere de final de linha. Só que este está na linha 3, não está na linha 2. Ou seja, ele avançou o conteúdo de uma outra linha da matriz.
E isso ocorre muito em C. Temos que tomar muito cuidado quando armazenamos algum conteúdo. Se a palavra que estamos armazenando é maior do que o tamanho destinado, neste caso 10 posições, ele vai sim ultrapassar para a próxima variável ou para a próxima linha, neste caso, que é uma matriz. Veja que o /n está aqui em pedo, no final de pedo. Por isso que ficou paralelepípedo. Ele escreveu inteiro na linha 2 e repetiu na linha 2 o pedo. O pedo e o /n de final de linha está na linha 3, não na linha 2. Por isso, temos que tomar muito cuidado quando estamos pedindo para alguém formar uma palavra qualquer. Temos que ter espaço suficiente para armazenar este conteúdo. Bom, isso a pessoa digitou. E se por acaso já estivesse escrito aqui aulas e eu colocasse, em vez de em C, de programação C. Eu quero que na primeira linha seja aulas e na segunda de programação C. Vou colocar em comentário aqui para só vermos o resultado. Veja que neste caso, como eu carreguei automaticamente o conteúdo já na declaração, a primeira linha, a linha 0, colocou aulas. A linha 1, de program, ele não continuou. Automaticamente, quando eu carrego, quando já na declaração eu armazeno um conteúdo, ele já identifica que está muito grande e coloca o /n. Então ele colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E identifica /n. Ele não permite colocar mais que isso. Isto na declaração. Diferentemente, quando eu peço para ser digitado pelo usuário, que daí, sim, ele vai invadir a próxima linha da minha matriz de strings. Ok? E isso é string em programação C. Qualquer dúvida, posta aí. E não deixe de curtir o vídeo. Até mais!